Ah, beleza. Agora começou a gravar. Vocês estão vendo aí a tela, gente, que eu botei para vocês agora? Sim. Maravilha. Então vamos lá. Agora sim. Agora a gente está compartilhando a tela. Então, gente, a volta de Jesus a gente já viu que vai ser um evento só, tá? E antes da gente entrar nisso que eu vou entrar, como eu já sei que é algo novo para muitos de vocês, como foi muito novo para mim também, tá? O que acontece? Só para situar um pouquinho vocês, tá? O Senhor me deu um chamado há muito tempo atrás acerca do que eu estou fazendo hoje, que é compartilhar realmente a volta de Jesus, o fim dos tempos, preparar a igreja desse tempo para os acontecimentos do fim e os acontecimentos que antecedem o fim dessa era, tá? Então, eu estou compartilhando com vocês aqui algo que faz sentido para mim, tá? Algo que faz muito sentido para mim. Durante muito tempo, eu tenho 20 anos de convertido. Durante muito tempo, eu fiquei sem estudar escatologia, sem estudar Apocalipse, e eu acredito que essa possa ser a questão de muitos aqui também que estão conosco aqui na reunião. Eu deixei de estudar escatologia porque era sempre algo muito complicado, era sempre algo muito pesado, muito chato, tinha muitas linhas interpretativas, e as pessoas diziam para mim assim: ah, não, mas isso aí é uma coisa que você não precisa se preocupar, porque vai acontecer mesmo. E outros diziam assim: não, você ainda não está nesse nível para poder chegar em escatologia, você precisa estudar outras coisas antes, etc. E tal. Então, para mim, aquilo se tornou tão difícil que eu acabei largando de mão. E você vê, é o meu chamado. E agora, há pouco tempo, de alguns anos para cá, da época da pandemia para cá, eu descobri essa maneira simples, leve, gostosa de ver o Apocalipse, de ver o fim dos tempos. E uma coisa que eu quero que você anote aí é o seguinte: se não for para o teu coração arder, para você querer clamar Maranata, se não for para você ter a revelação de quem é Jesus Cristo, não vale a pena você estudar escatologia. Porque escatologia é isso, é esse desejo que a gente precisa ter de voltar a clamar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, me entenda, eu aqui estou numa posição de muito cuidado, de muito respeito com todas as outras linhas teológicas que afirmam algo diferente do que eu vou trazer, mas eu estou compartilhando com você aquilo que libertou o meu entendimento para a escatologia. No final das contas, é só isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. E eu quero que você venha comigo nessa viagem, essa viagem gostosa, maravilhosa, que faz o meu coração arder por querer conhecer Jesus. Se você está disposto a vir nessa viagem comigo, eu quero ver aí a tua manifestação no chat, a tua mãozinha, o teu coraçãozinho, a tua palma. Coloca aí alguma coisa no chat Amém. para eu poder ver, tá? Aleluia. Amém, glória a Deus. Então vamos juntos, eu vou voltar lá para a gente começar a ver. Foi necessário eu fazer essa pausa e essa explicação, porque muito do que eu vou trazer aqui é algo novo para muitos de vocês. E se a gente não trouxer nessa posição de humildade,
de aprendizado acaba não sendo produtivo da maneira que tem que ser. Amém? Então vamos lá. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai andar aí nessa caminhada gostosa do arrebatamento de Jesus e da volta de Jesus e do reino milenar, tá? Então vamos lá, gente. O arrebatamento. Agora nós vamos falar do arrebatamento, tá? Lembrando que arrebatamento e volta de Jesus, eles acontecem simultaneamente, é um evento só. Porém, o arrebatamento vai ser a perspectiva da igreja. E a segunda vinda é a perspectiva de Jesus vindo para habitar permanentemente na terra. Ele vai vir para ficar. Gente, por favor, anota isso aí. Ele está voltando e não é para visitar a terra, é para ficar, é para habitar no nosso meio. Isso é maravilhoso demais. Então, quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer após a grande tribulação. E aqui eu quero só fazer um adendo. O governo do anticristo, ele terá uma duração de 7 anos, tá? 3 anos e meio de paz e os últimos 3 anos e meio, aí sim é a grande tribulação. Tem muita gente que faz confusão e que fala assim, a grande tribulação vai durar 7 anos. Não, o que dura 7 anos é o governo do anticristo, com os primeiros 3 anos e meio, com os falsos tratados de paz que ele vai promover, e os últimos 3 anos e meio, aí sim, de grande tribulação. E isso está lá em Mateus 24, 29 e 30. Vamos ver lá. Eu troquei aqui para a Bíblia. Vocês estão conseguindo ver? Só me dão um ok aí se vocês estão conseguindo acompanhar comigo. Estão vendo a Bíblia aí na tela ou não? Não? Não, Já vi que o Mauro não está vendo. Então, Não. espera aí. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui o aplicativo. Também não estou vendo, não. Não tem problema não, é porque realmente não está compartilhada, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou trocar de tela então. Eu vou ficar aqui com essa tela do Canva aberta. Ou melhor, eu vou ficar aqui na minha tela mesmo. E a gente vai ler a Bíblia de papel mesmo, tá? Mateus 24, 29 e 30. Vamos lá. Vou abrir aqui rapidinho para a gente poder ver e conferir. Mateus 24. Depois, gente, se vocês quiserem ter uma linha do tempo dos acontecimentos do fim, leiam Mateus 24 e 25, tá? É o próprio Jesus descrevendo o que acontecerá nos tempos do fim. Então, Mateus 24, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá, olha, depois da aflição daqueles dias. Algumas versões diz, depois da tribulação daqueles dias. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, depois da tribulação daqueles dias, ele virá, e todo olho o verá. Virá depois da grande tribulação. Então, vamos lá para a gente poder prosseguir com a nossa leitura.
Ó, o Daniel caiu, mas já tá voltando já, tá? Deve ter acontecido alguma coisa no celular, mas já volta. Seu livro. Microfone tá fechado, Daniel. Microfone tá fechado. Eu vou prosseguir por aqui mesmo. Obrigado, Lito. Eu vou prosseguir por aqui mesmo, tá? Não vou compartilhar a minha tela com vocês, mas vocês vão me escutar e a gente vai prosseguindo aqui, tá? Então, qual vai ser esse momento? Vocês viram eu compartilhar com vocês que, para nós, Jesus não vai vir como um ladrão, né? Jesus ele não virá como um ladrão para nós que estamos na luz. Ele virá como um ladrão para aqueles que andam em trevas. E todos os versículos que falam que ele virá como um ladrão, ele sempre diz, né? E será como nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam-se em casamento, e de repente veio o dilúvio e as arrebatou, né? E as levou embora. Então, ele fala sobre as pessoas que estão desavisadas. Nós não estamos desavisados para que esse dia nos pegue de surpresa. Então, ao soar da última trombeta, vai ser nesse momento que Jesus vai voltar. Pode abrir aí a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, 14 e 15. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 15. Vamos abrir lá. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 15. Aqui, ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas tem também lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que ele detalha mais ainda. 1 Tessalonicenses diz que é ao soar da trombeta, mas 1 aos Coríntios 15 especifica qual é a trombeta, e eu vou mostrar para você. Cara, é tremendo demais. Eu vou mostrar para você que a trombeta que o apóstolo Paulo fala em 1 aos Coríntios 15 é a mesma trombeta que está lá em Apocalipse 11. Então, vamos comigo. 1 aos Coríntios 15, 51 e 52. É o penúltimo capítulo de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer. Alguns de nós estarão vivos quando Jesus voltar. Essa era a fé de Paulo quando ele escreveu aos Coríntios. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta.
Olha que maravilha! A última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que tremendo, irmão. Que tremendo. O som da última trombeta. Se você abrir comigo lá em Apocalipse 11, verso 15, está dizendo lá qual é a última trombeta. Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes. Olha aí os alaridos lá, grande alarido de anjo, que o apóstolo Paulo citou em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então Jesus volta aqui, em Apocalipse 11, verso 15, no soar da última trombeta. E eu quero compartilhar com você uma coisa tremenda. Existem 3 tipos de juízo no Apocalipse: 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Por que isso, Daniel? Porque eles são numerados, sequenciais e gradativos. Para que isso? Para que eu e você saibamos o desenrolar da história. Olha como a gente não vai ficar perdido. Apesar da gente não saber o dia e a hora, a gente sabe que quando findar a grande tribulação, no final da grande tribulação, Jesus volta. E ele volta no soar da última trombeta, da 7ª trombeta. Depois, vou repetir, gente. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Nessa ordem, tá? Primeiro os 7 selos, depois as 7 trombetas e, por último, as 7 taças. Primeiro os 7 selos, depois as 7 trombetas, por último, as 7 taças. São esses os 3 juízos, 3 tipos de juízos, são ao todo 21 juízos que serão liberados sobre o anticristo e a sua turma, tá? Então, são 21 juízos e eles são divididos em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Tá? Para quê? Para que eu e você saibamos que, ao final da primeira trombeta, virá a segunda. Ao final da segunda, próximo a ela, virá a terceira. Depois da terceira, e assim sucessivamente. Então, é para a gente não ficar perdido. Isso está no livro de Apocalipse. Não dá para a gente entrar nisso, porque não é o tema da nossa aula hoje. Mas isso está no livro de Apocalipse. Esse conhecimento está aqui. O livro de Apocalipse não é para a gente ficar preocupado em saber quem é o anticristo, em saber quem é a besta, em saber quem é o falso profeta. O livro do Apocalipse é o que diz lá em Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que ele deu ao seu servo, apóstolo João. O objetivo do livro de Apocalipse é revelar Jesus Cristo. É esse, não é nenhum outro. Então vamos prosseguindo, que está ficando muito gostoso isso aqui. E nós temos aí, já sabemos quando será. O que vai acontecer? No dia do arrebatamento, o que vai acontecer? A ressurreição dos mortos e a glorificação dos corpos dos vivos. Vamos lá em Daniel 12, 2 e 3. E você vê que lindo é que o Antigo Testamento ele se entrelaça com o Novo Testamento e também os livros do Novo Testamento entre si
se correspondem quando o assunto é escatologia. Porque só a título de conhecimento para você, existem mais de 150 versículos na Bíblia falando sobre a segunda vinda. Tem mais versículos falando sobre a segunda vinda do que sobre a primeira vinda. Eu não sei se você sabia disso, mas existem mais versículos falando sobre a segunda vinda do que sobre a primeira vinda. Então, vamos lá em Daniel, lá na parte dos profetas. Se eu não me engano, é depois de Ezequiel. Eu vou achar aqui, irmão. Daniel está na minha Bíblia. Não está só no meu nome, não. Aí, ó, pronto, achei. Então, Daniel 12, 1 e 2. Daniel 12 é o último capítulo, 1 e 2. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. É o livro da vida que está lá em Apocalipse, está aqui em Daniel, que está lá em Apocalipse. O livro da vida no qual os nossos nomes já estão desde antes da fundação do mundo. E aí o 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é a ressurreição dos mortos na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós, se Jesus Cristo voltar amanhã, e não vai voltar, e a gente vai saber por que não vai voltar. Se Jesus Cristo voltar amanhã, nós que estamos vivos vamos ter o corpo glorificado. Mas isso só vai acontecer depois que os que morreram em Cristo ressuscitarem, já com um novo corpo. Tá? Então, vamos prosseguindo, vamos lá para 1 Coríntios 15, do 40 ao 42, falando também sobre ressurreição. 1 Coríntios 15, do 40 ao 42. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Aqui ele está falando sobre o galardão e a recompensa que nós teremos na volta de Jesus Cristo. Olha que tremendo. Haverá uma diferenciação do nosso nível de brilho, de imponência do corpo glorificado. E isso está dentro do galardão que Jesus vai nos dar. Veja só, 1 Coríntios 15, 40 a 42. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Muita gente tem dúvida assim: ah, Daniel, mas e quem teve o corpo cremado? E quem foi desaparecido e foi dado como morto, mas não tem corpo? E quem morreu há mais de 200 anos, não tem nem mais osso lá no cemitério, virou pó? Não precisa haver preocupação, porque os corpos que serão transformados serão os nossos que estamos vivos. Os mortos já ressuscitarão com os seus corpos incorruptíveis. Amém? Dá um glória a Deus aí, faz uma interação de chat, dá um glória a Deus. Está queimando aqui da gente estudar isso, irmão. É muito glorioso, é muito tremendo. Deus é maravilhoso.
Então, vamos lá. Como será a imagem do corpo do homem, né, do ser humano, unindo o terreno e o celestial? Como será isso? Vamos lá para o 49 aqui do mesmo capítulo de 1 aos Coríntios 15. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Vamos confirmar isso? Jesus, na sua ressurreição, ele deu uma nuance do que vai ser o nosso corpo glorificado. Lucas 24, 36 e 37. Lucas 24, 36 e 37. A gente já está acabando o assunto de arrebatamento e volta de Jesus. E nós vamos já entrar em reino milenar. Vamos lá. Lucas 24, 36 e 37 está aqui, ó. E falando eles destas coisas, deixa eu só liberar uma entrada aqui. Pronto, minha amiga Ruth entrou. E falando eles destas coisas, deixa eu voltar a minha telinha para eu ver vocês me verem também. Cadê vocês aqui? Ah, vocês estão aí. Então, vamos lá. Lucas 24, 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Vamos mais adiante um pouquinho. Por que estáis perturbados? Porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo-lhes isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Ei! Jesus já estava no corpo glorificado. As chagas que ele trouxe desse tempo, ele trouxe também no corpo glorificado, só que de uma maneira glorificada. Você consegue entender isso? E ele, num corpo glorificado, olha o que ele pediu. Então eles, aqui no 41, e não crendo eles ainda por causa da alegria, mas estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus precisava comer com o corpo glorificado? Não. Mas ele comeu por quê? Porque ele estava entre seus amigos. A comida, na era vindoura, para nós que teremos o nosso corpo glorificado, ela vai ser apenas um motivo de comunhão. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Pode Então, perguntar alguma coisa? depois as perguntas a gente vai fazer lá no grupo, Ricardo, tá? Porque tem bastante conteúdo. Se a gente parar agora para responder, a gente não vai conseguir prosseguir com a aula, tá bom? Mas eu quero ver a tua pergunta. Anota aí, bota lá, porque eu quero responder a tua pergunta, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguindo. A transformação do nosso corpo, ela vai acontecer num abrir e fechar de olhos, tá? Vai estar na vinda permanente de Jesus à Terra. Haverá 3 tipos de pessoas: os santos, que seremos nós, os condenados e os sobreviventes,
Os santos e os condenados é ok da gente entender. Os santos somos nós, os que não receberam a marca da besta, né? E que têm os seus nomes escritos no livro da vida. E os condenados são os que receberam a marca da besta na testa e na mão direita e que não tiveram os seus nomes achados no livro da vida e que adoraram a besta e o falso profeta. Tá? Esses são os condenados. Agora, tem uma turma, a maioria de nós não tem conhecimento, mas ela vai estar na volta de Jesus. Os sobreviventes da grande tribulação. Vamos lá para Zacarias 14, verso 16. Olha o que diz, olha que interessante, irmão. Por isso que eu estou te falando, a gente precisa estar com o nosso coração aberto, porque é muita coisa nova, é muita coisa gloriosa que vai se revelando quando a gente entra nisso. Ezequiel, deixa eu colar aqui, Ezequiel 14, Ezequiel não, desculpa, Zacarias 14, verso 16. Zacarias 14, verso 16. Vamos lá para Zacarias. Eu vou achar ele aqui. Zacarias, achei o profeta Zacarias na minha Bíblia. Quem achou diz amém, quem não achou diz CFA. Já apontei. Então, vamos lá, Zacarias 14, 16. Olha que interessante. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Aqui ele está falando, depois que passou a batalha do Armagedon, que o anticristo foi vencido, Jesus Cristo se assentou no seu trono e ele começou a instalar o seu reino milenar, vai haver pessoas que restaram das nações que sitiaram Jerusalém. Você já vai entender o que é esse sítio a Jerusalém, mas vai haver as pessoas que vão ser mortas nessa batalha, sim. Os exércitos do anticristo e dos seus aliados, sim, vão ser mortos e esmagados nessa batalha. Mas haverá pessoas dessas nações que não se dobraram à besta e que também não reconheceram o Senhor Jesus Cristo como Messias. Essas pessoas, elas vão entrar para a próxima era, para a era vindoura, e vão ter uma segunda chance de salvação durante o milênio. Olha que tremendo. Já respondeu a minha pergunta. É isso aí, tá vendo? Olha que coisa boa. Então, elas entrarão para o milênio e vão ter uma segunda chance. Tá? E a gente já vai ver como isso. Guarda essa informação dos restantes, dos remanescentes, porque lá na volta, no reino milenar, a gente vai usar ela de novo. Tá? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo tópico. E como é que vai ser esse processo da segunda vinda? Nos céus vai acontecer o arrebatamento da igreja. Mateus 25, 13 e 1 Tessalonicenses 3, 13. Vamos lá em Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Pronto, estamos aqui, ó, Mateus 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens e tudo mais. E aí ele vai falando aqui do arrebatamento. Então, isso foi Mateus 25, 13. 1 Tessalonicenses 3, 13. É isso. 1 Tessalonicenses 3, 13. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 3, 13. Aqui, ó. 3, verso 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Olha que tremendo. Porque a gente vai vir na comitiva de Jesus. Nós vamos vir na comitiva. Ele virá com todos os seus santos. Ele virá com os anjos, mas ele também virá conosco. E como que isso se dará? A gente já viu que a gente, quando Jesus voltar, nós encontraremos com ele nos ares, os mortos vão ressuscitar, né? E nós, os vivos, encontraremos com ele nos ares. Teremos o nosso corpo glorificado. E nesse momento ele volta dos céus e fica numa comitiva nos ares. Ele liderando a comitiva, nós e os anjos atrás dele, fazendo a comitiva da segunda vinda, porque a gente já viu lá no início que todo olho verá. Toda tribo, raça, língua e nação verá o sinal do Filho do Homem. Então, como que todo olho verá e vai ser secreto? Não tem sentido. O arrebatamento vai ser um evento que todo olho verá, porque ele está atrelado à segunda vinda do Senhor. Então, vamos prosseguindo para a gente poder ter uma compreensão mais completa. Do Oriente ao Ocidente, todos, cristãos, não cristãos, e toda a raça, tribo, língua e nação, verá a Jesus. Mateus 24, 27. Vamos voltar lá, a gente vai ficar nesse texto aqui de Mateus 24, 25 um bom tempo. Mateus 24, 27. Olha isso. Deixa eu voltar aqui para a minha telinha para eu poder ver vocês. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Um relâmpago todo mundo vê, irmão. Não é? Todo mundo vê. E vai ser mostrado do Oriente ao Ocidente. Então ele vai rodear todo o globo da Terra na sua vinda. E você já vai entender como. Eu sei que algum de vocês aí deve estar bugando a cabeça, porque isso bugou a minha cabeça também, cara. Com certeza. Cabeça. Não Com certeza. Isso me fez assim, eu parei e falei, uau! Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E está na Bíblia. Está aqui na Bíblia e a gente já vai ver. Vem comigo para você ver. E olha só. Jesus virá com a glória do Pai. Mateus 25, 31. Diz que ele virá com poder e grande glória, né? Também lá em Marcos 13, 26. Jesus virá com chamas de fogo. 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Vamos lá de novo para Tessalonicenses.
2 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Olha aqui, ó. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribularam, e a vós que sois atribulado, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus. Desce do céu com os anjos do seu poder. Olha o 8, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, ele vai vir para se vingar. Ele vai vir para se vingar dos nossos inimigos, daqueles que nos atribularam. Ah, Daniel, do meu patrão que me persegue, do meu vizinho que bota funk alto e que fuma um negócio mal cheiroso que me incomoda na minha janela. Não, não. Ele vai vir com labareda de fogo para consumir o Alzheimer, o câncer, sabe? A paralisia, a prostituição, a corrupção. E, consequentemente, quem estiver de mão dada com isso e não professa o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, vai junto com essa vingança. Mas o Senhor virá para se vingar. Vamos lá, porque esse negócio vai ficar mais quente. A temperatura está subindo. Vamos lá. Olha isso. Para que todos possam ver. Então, essa comitiva, ela vai ter uma proximidade da Terra, ela vai ter um brilho e ela vai ter uma velocidade. Porque se todo olho verá e toda a língua confessará, então, até os que o transpassaram vão ver. Então, ele vai percorrer do Oriente ao Ocidente nessa comitiva. A duração da procissão. Ai, irmão. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Daniel 7, 25. Depois a gente vai ler Daniel 12. Abre lá em Daniel 7, 25, para você ver uma coisa muito interessante. A gente já falou aqui que a grande tribulação ela vai durar 3 anos e meio. 3 anos e meio são 1.290 dias, tá? Então vamos lá em Daniel 7, 25, para você ver uma coisa muito interessante. Daniel, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Sete, 25, diz assim: serás tirado dentre os homens, e tua morada será... Não, desculpa. Eu estou lendo o 4. Esquece. É o 7, 25. Eu vi que tinha alguma coisa errada. 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui ele está falando do governo do Anticristo. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então, esses 3 anos e meio, eles aparecem
Em toda a Bíblia, quando se faz menção aos 3 anos e meio da tribulação, ele pode aparecer de 3 maneiras, tá? 3 anos e meio, algumas maneiras, né? Não são só 3. 3 anos e meio, 42 meses, tá? Tempos e metade de um tempo, ou seja, tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Então, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Ok? Então, vamos lá. Daniel 7:25 diz que ele vai ter esse poder durante tempos e metade de um tempo. Vamos lá para Daniel 12. Daniel 12, verso 6. E depois a gente vai para Daniel 12, verso 11. Daniel 12, versos 6 e 7. Diz assim: E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual ao céu levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas as coisas serão cumpridas. Tem algumas versões que vão dizer sobre 1290 dias. Vamos lá para o verso 11. Daniel 12, 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, veja bem, 3 anos e meio, na verdade, são 1260 dias, tá? 3 anos e meio vão dar 1260 dias. Eu tinha te falado 1290, mas eu errei o número. São 1260 dias. Você que está anotando pode corrigir aí. 3 anos e meio, 1260 dias, que é tempos e metade de um tempo. Tá? E aí ele fala aqui no verso 11, em 1290 dias, ele dá mais 30 dias, depois desses 1260 dias, mais 30 dias, e aqui no 12 ele diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, que são mais 45 dias além dos 1290. Vai dar 1335. Agora, o que vai acontecer nesses 30 dias? A gente viu que os juízos do Senhor, eles são divididos em 3 selos, 3 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Jesus volta na 7ª trombeta. Nós nos encontramos com ele nos ares. E eu queria que você agora aumentasse a tua expectativa, porque isso é tremendo. Esses 30 dias vão ser os 30 dias em que nós andaremos com Cristo na sua procissão
sobre toda a terra, e nós liberaremos com ele os juízos das 7 taças da ira sobre o anticristo e o seu exército. Nós vamos estar nessa procissão, derramando essas taças sobre o anticristo e todo o exército do inferno, irmão. Nós vamos fazer parte dessa procissão. E os 45 dias a mais são os julgamentos das nações, lá de Mateus 25, onde ele coloca os bodes de um lado, as ovelhas do outro, e ele julga as nações. Esse julgamento das nações durará 45 dias. Por isso, 1260, a grande tribulação. Com os 30 dias da procissão, 1290. Com os 45 dias do julgamento, 1335. Então, vamos lá. Vamos prosseguindo, que eu não quero mais me demorar. Apocalipse 19, ele vem para guerrear. Apocalipse 19, ele vem para guerrear. E essa guerra não é espiritual. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou conseguir falar sobre o reino milenar hoje. Não vou conseguir, já são 10h10. Eu vou concluir a volta de Jesus, tá? Eu vou concluir a volta de Jesus, que faltam só mais 2 slides, tá? E a gente marca a aula do reino milenar para um próximo dia. Vocês vão permanecer lá no grupo. Tá ok assim, gente? Vocês estão comigo aí? Me dá um sinal aí, por favor. Quem topa fazer isso, para a gente poder ter mais qualidade? Pode ser? Me dá o ok aí de vocês. Eu vou concluir essa aula. Vocês vão me dar aí mais... Pode ser. Beleza, Ricardo? Obrigado. Vocês vão me dar mais 10 minutinhos. Eu vou concluir essa aula da volta de Jesus. Maria colocou aqui, ok. Beleza, Simone também, excelente. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio de vocês, pela Ok. participação. Isso é muito importante. Ok. Beleza. Então, eu vou encerrar e a gente vai marcar uma segunda aula. Prometo que eu não vou demorar para essa segunda aula para falar sobre o reino milenar, tá? Então, vamos prosseguindo para essa volta de Jesus, porque é tremendo demais, gente. Então, a gente viu agora a procissão nos ares. E agora a gente vem com a procissão dele na terra. Tá? Como foi no êxodo de Israel no Egito, assim será também nos tempos do fim. Isaías 9:1, olha o que vai dizer. Isaías 9:1. Isso aqui está falando da volta de Jesus, tá? Isaías é um profeta messiânico. Isaías 9, verso 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Espera aí. Desculpa, é Isaías 19:1. Eu não enxerguei o 1 aqui, gente. Me perdoa. Está muito pequenininho. Vamos lá para 19. Vamos lá. Vem comigo, vem comigo. Ah, agora sim, olha só.
peso do Egito, ou seja, sentença do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, lá em Apocalipse 14, a partir do verso 15, se não me engano, diz que ele vem cavalgando numa nuvem e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E ele vai falando sobre isso. E a guerra de Apocalipse 19 não é uma batalha espiritual. É uma guerra bélica. É uma guerra militar. Num contexto de guerra mesmo, de confronto, de embate armado. Então, observa como que Jesus vai fazendo essa trajetória. A marcha pelo Egito até Jerusalém passa pela Jordânia e o seu desdobramento vai levar alguns dias. Dentro desses 30 dias, nesses 30 dias vai se desenrolar a procissão celeste, onde todo olho verá, e a marcha pelo Oriente Médio. Porque nesse momento, Jerusalém está sitiada pelo anticristo e pelos seus comparsas. A Bíblia fala sobre 10 nações que se unirão naquele tempo contra Jerusalém, para fazer sítio contra Jerusalém. Então, ele vai andando e o desdobramento disso vai levar alguns dias num contexto de guerra. Jerusalém sitiada pelos exércitos do anticristo, verá Jesus envolvido pessoalmente na batalha pela libertação do seu povo. Isso está lá em Isaías 63. Isaías 63, do 1 ao 5. Isaías 2, 63. Quem é esse que vem de Edom, de Borza, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Irmão, olha que visão essa. Jesus Cristo vem marchando pelo Oriente Médio, do Egito, passando pela Jordânia, e quem o vê fala assim: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Olha o que ele responde: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Olha por quê. Isso é Jesus falando, irmão. Porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano dos meus remidos, o nosso ano, o ano aceitável do Senhor, é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Um Deus que vem com o dia da vingança no seu coração para eliminar todos os seus inimigos. Quais inimigos? Os inimigos que impedem a plena manifestação do seu amor. Isso é tremendo. Isso é tremendo.
Vamos prosseguindo para a gente terminar, que nós já estamos quase acabando. E aí, na terra, essa procissão, ele vai mostrar a sua força para libertar o seu povo, matando os seus inimigos a caminho de Jerusalém. Na terra, ele também vai entrando em Jerusalém e ele vai ter a sua coroação. Todos os exércitos de todas as nações vão se mobilizar para o Vale do Megido para lutarem contra Israel e contra Jesus, que vai ser aquele que vai pelejar por Israel, porque Israel vai se ver sozinha nessa situação, até que Jesus virá para salvar e libertar o seu povo, com a nossa ajuda, a ajuda dos santos e a ajuda dos anjos. Zacarias 14, do 1 ao 5, isso está registrado lá, você pode anotar e conferir depois. Como o mar vermelho foi aberto, o monte das oliveiras será partido ao meio para libertar o povo de Israel. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ele será recebido como rei messiânico em Jerusalém. Os judeus messiânicos que crescem a cada dia, especialmente em Jerusalém, já estão alinhados com esse clamor, que é o clamor de bendito é o que vem em nome do Senhor. Um clamor a ser resgatado em nossa terra, em toda a terra, assim como o clamor Maranata, para que nós possamos apressar a vinda de Jesus. E aqui está Mateus 23:39, né? Quando ele diz ao povo de Israel: não me vereis mais até que clamareis, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí aqui também a gente tem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Jesus agora, às portas da cidade de Jerusalém, é aclamado pelo seu povo, que agora o reconhece por tê-lo visto lutar contra os seus inimigos para salvá-los. Isso está lá em Salmo 24, de 7 a 10. Vamos dar uma olhada, porque isso é importante. Salmos 24, de 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Olha só. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Ele vai ser aclamado em Jerusalém. Ele vai ser reconhecido e ele vai tomar o seu trono para reinar. Ele entra em Jerusalém, recebido pelas autoridades para ser coroado e se assentar no trono e começar a julgar as nações. Aí vem aquele julgamento dos 45 dias lá de Daniel 12, versículo 13, se não me engano. A gente leu 11, 12, 13. Então, vamos lá em Jeremias 3, 17. Depois a gente vai ver Mateus 25, 31 e 32. Jeremias 3, 17. E aí a gente vai encerrando, tá, gente? Jeremias 3, verso 17. Porventura não fizeste isso a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele... É isso mesmo? Jeremias... Não, eu estou lendo 2, tá vendo? É porque essa Bíblia minha ela é meio complicada. Ela traz o capítulo aqui em cima, mas embaixo o capítulo ainda não começou. Desculpa, tá, gente? Jeremias 3, 17. Agora sim eu vou ler o trem certo para vocês.
Naquele tempo, o chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Aleluia! Ele vem, faz a limpeza de tudo aquilo que não provém dele, para que as nações não andem mais segundo o propósito do coração maligno dos seus governantes. Esse é o nosso Senhor. Ele se assentará em Jerusalém, no trono do Senhor, e governará todas as nações. E na próxima aula, nós vamos entrar no tema do reino milenar, e será tremendo. Você vai estar aqui comigo, sim ou não? Fala aí para mim. Diz aí para mim se você vai estar aqui comigo na próxima aula. Ricardo já botou aí que vai. Amém, amém. Eu creio que todos vocês vão estar Sim, aqui. Sará.